o ágio tem, né, como fundamentação, uma avaliação de investimento, tem que ser investimento em sociedade, seja ela SA ou limitada, e investimento esse avaliado pela equivalência patrimonial, ou seja, a participação que eu tenho em coligada controlada e, se for em coligada controlada, coligado tem mais de 10% de participação no capital social, ou controlado tenho controle, eu tenho possibilidade de eleger a maioria dos diretores ou a maioria das ações com direito ao voto, eu tenho influência e deliberação nessa sociedade, isso é controle, é uma sociedade controlada. Ou seja, toda vez que o PL da empresa embaixo aumentar ou diminuir, meu investimento vai aumentar ou diminuir proporcionalmente à medida que isso vai sendo afetado. Então, se meu PL aumentou 100%, eu tenho 100% de participação, meu investimento vai aumentar 100% lá em cima, e isso vai gerar uma receita não tributável lá no meu investimento. Em contrapartida, se for uma diminuição de PL, isso vai gerar uma despesa essa não dedutível. E o ágio, quando é que ele surge, né? Ele surge na primeira aquisição, quando faz a aquisição de participação societária avaliada pela equivalência patrimonial. Então, o que é ágio? É a diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido da sociedade. Então, aquele valor a mais que está sendo pago em relação ao PL. E o ágio, para eu poder contabilizá-lo e registrá-lo contabilmente, primeiro, tem que estar fundamentado, né? Normalmente em laudo de avaliação, laudo esse elaborado por 3 peritos da empresa de avaliação, com base no artigo 8º da Lei das SAs, e, dependendo do fundamento econômico, eu vou ter um efeito fiscal. Então, eu tenho 3 fundamentos econômicos que a lei hoje prevê expressamente, existe uma tentativa de alterar esses fundamentos, mas hoje é o que está vigente, que é, primeiro, diferença de valor de mercado e valor contábil, segundo, perspectiva de rentabilidade futura, ou seja, eu estou adquirindo aquele investimento porque ele vai me gerar lucros futuros com rentabilidade que eu vou poder recuperar. E o terceiro fundamento econômico seria outras razões econômicas, ou seja, se eu não cair nem no item 1, que é diferença de valor de mercado a valor contábil, nem rentabilidade futura, seria outras razões econômicas, como, por exemplo, intangível, marca, tecnologia, fundo de comércio e outra razão econômica que eu não consegui enquadrar em nenhuma dos itens anteriores. Então, com base nesse fundamento econômico, eu vou gerar o ágio. E esse ágio, contabilizado com base na equivalência patrimonial, se eu não fizer nada, a sua amortização, ou seja, a sua despesa, ela é indedutível. Para eu tornar essa despesa em despesa dedutível, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incorporar esse investimento, né, ou essa sociedade na minha, ou vice-versa. A sociedade que gerou esse ágio vai ser incorporado pela empresa que fazer o controle. Então, com base na legislação fiscal, que foi alterada em 1997, a Lei 9.532, que foi criada para incentivar as privatizações, porque se eu não fizesse essa alteração fiscal, o que ia acabar acontecendo? O investidor estrangeiro ele não ia ter uma cenourinha para poder participar de aquisições aqui no Brasil. Então, para poder incentivar isso, é que o governo criou essa figura jurídica, essa norma, que, né, o Herman acabou falando bem, ou seja, é uma norma criada pelo governo para incentivar as privatizações, né? Ou seja, foi criada, foi posta, né, para atrair investimentos, e depois, no meio do jogo, você altera o entendimento, dizendo que essa norma não é mais válida, que você está fazendo abusivo, que você está fazendo, na verdade, é uma simulação. Né? Então, você vai ver que a maioria dos autos de infração que está sendo objeto de julgamento no CARF são autos decorrentes de operações de privatização, autos decorrentes de negociação privada, de aquisição de sociedade, que tem sido questionado pela sua autoridade fiscal. Então, essa regra, ela permitiu isso, ou seja, se eu incorporar um investimento, ou cindir um investimento, né, controlador ou vice-versa, esse ágio eu vou poder antecipar a dedutibilidade da despesa. Então, primeira coisa que a gente tem que analisar, ágio, antes de mais nada, gente, o que ele é? Ele faz parte do custo de aquisição, faz parte do preço que eu paguei. Então, este valor vai ser dedutível um dia. Ou vai ser dedutível no momento que eu amortizar, ou vai ser dedutível no momento que eu vender o investimento. Ou seja, eu paguei por aquilo, tenho direito a bater isso no eventual ganho de capital. Então, não caberia aqui a fiscalização, a Receita Federal do Brasil, questionar esse valor. Ela pode questionar se esse valor foi pago ou não. Mas também é uma outra discussão. Mas, em princípio, ágio o que ela faz parte do custo de aquisição, faz parte do preço. Por fazer parte do preço, ele vai ser dedutível um dia. Pode mudar, Vinícius? Aí, o que nós temos do ponto de vista tributário? Né? Passa a próxima. Nós temos, se o investimento não for incorporado, o que vai acontecer? O ágio ele é uma despesa indedutível, portanto, não gera efeito fiscal. Para que ele se torne um benefício fiscal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incorporar esse investimento.
Tá? Então, se eu incorporar esse investimento, dependendo do fundamento econômico que eu tiver, né, ele vai ter uma regra fiscal diferenciada. Então, se eu fizer a incorporação de um ágio que teve como fundamento rentabilidade futura, qual vai ser o efeito fiscal dele para a empresa que fez a incorporação do investimento? Primeiro, esse ágio vai ser classificado como ativo diferido e vai gerar uma despesa que ela vai ter uma realização mínima de 1,60 avos ao mês. Então, vai se tornar despesa dedutível à razão de 1,60 avos ao mês. Ou seja, eu vou antecipar a dedutibilidade dessas despesas em 5 anos. Se for com base em diferença de valor contábil e de valor de mercado, esse ágio vai fazer parte do custo de aquisição do bem que deu origem a esse investimento. Portanto, eu vou aumentar a despesa de depreciação, a amortização do bem que eu tinha. Então, se eu tinha lá um ativo que estava contabilizado por 100, eu aumento o custo dele para 200, eu vou aumentar o valor da depreciação, que era antes de uma base de 100 para uma base de 200. Então, eu dobrei o valor da depreciação, portanto, eu aumentei a despesa gerada no resultado. E se for outras razões econômicas, qual vai ser a regra fiscal? Ele não é amortizável. Eu só vou tornar essa despesa dedutível quando? Quando isso for realizado, quando vender o bem, o investimento. Aí, o que acontece? Do ponto de vista fiscal, quais dos 3 fundamentos é mais vantajoso para o contribuinte? É o primeiro, é o segundo ou o terceiro? Se a gente analisar, lógico que é o primeiro, né? Então, se você verificar 99% das aquisições de investimentos efetuadas no Brasil, seja privatização, seja negociação privada, todos são feitos com base nesse fundamento econômico, que é a rentabilidade futura. Então, todos os laudos que estão sendo utilizados para fazer essa aquisição estão efetuados com base na rentabilidade futura do investimento que vai gerar nos próximos 5 ou 10 anos. Aí vem o primeiro questionamento da autoridade fiscal. Olha, quando eu compro investimento, ninguém compra investimento só com base em rentabilidade futura. Você vai comprar, além disso, com outros fundamentos. Porque dentro desse ágio, você tem diferença de valor de mercado e valor contábil, você tem marca, você tem fundo de comércio, você tem carteira de clientes, você tem outra razão econômica, que é subjetivo, e tem rentabilidade. Então, você tem vários fundamentos econômicos nesse ágio. Só que o laudo apresentado, e com base na legislação anterior, é com base nesse fundamento econômico aí. Aí vem em 97 e 98 a nova lei contábil e cria a figura da RTT, e aí o Comitê de Processamentos Contábeis cria uma nova interpretação em relação à contabilização do ágio. Né? Se você pegar o CPC 15, CPC 4, CPC 9, se eu não me engano, ele vai dar uma outra interpretação em relação a como é que você vai classificar o ágio, que vai seguir um pouco as normas internacionais de contabilidade. Ou seja, ágio o que é? O goodwill, né, para alguns, né, é o que sobrar. Ou seja, na verdade, você vai pegar aquele patrimônio líquido ajustado a valor justo, ou seja, vai pegar os ativos e passivos ajustados a valor de mercado, e o que sobrar seria ágio. E aí o que sobrar seria rentabilidade futura. Então, mudaria o critério de contabilização do ágio. Só que, para fins fiscais, o que vale hoje, gente? Vale a regra anterior, da Lei 9.532, artigo 7º e 8º. Ou seja, eu vou fundamentar o ágio para fins fiscais com base nos 3 fundamentos econômicos. Tá? As questões que estão sendo analisadas hoje no CARF são questões que foram efetuadas com base na legislação antiga ainda. Ou seja, a gente não julgou nenhum caso lá no CARF, não tem conhecimento da nova regra, a partir de 2007. Tá? Então, a gente só está julgando o que era vigente até com a Lei 9.532, de 97, artigo 7º e 8º. Tá? Então, essa é a grande discussão. Então, qual que é a discussão hoje que a gente tem lá no CARF? É questão do ágio, de aquisição entre partes não relacionadas, ou seja, nunca tiveram relação nenhuma, nunca tiveram conhecimento nenhum, portanto, uma está adquirindo a outra, está tendo troca de negócio, troca de valores, portanto, esse ágio seria legítimo ou não. Então, hoje, a grande corrente entende que sim. Aí temos a figura da realização de operações entre partes não relacionadas. Partes relacionadas, ou seja, eu estou fazendo a operação dentro do mesmo grupo econômico, na grande maioria dos casos não tem troca de valor, que é mera jogada de troca de aquisição de participação societária e, portanto, nesse caso, o ágio não seria dedutível, porque você não está tendo aquisição de investimento. Tá? E temos uma terceira discussão, que é a figura do ágio interno, ou seja, o ágio que eu gerei dentro de mim mesmo. Né? Ou seja, esse ágio, ele é dedutível ou não é dedutível? Ele é legítimo ou não é legítimo? Então, essas 3 figuras que a gente vai estar discutindo hoje para a gente poder reforçar a nossa matéria. Então, o primeiro caso que eu trouxe para vocês, qual que é?
É o caso da DASA, né, o Diagnóstico da América, que fez a aquisição de uma sociedade, de um investimento. Esse investimento foi adquirido com base em perspectiva de rentabilidade futura, né, ou seja, foi feita a operação clássica, adquiriu investimento adquirido com ágio, posteriormente esse investimento foi incorporado e a despesa foi amortizada no resultado. Aí, o que aconteceu neste caso específico? O ágio que foi, né, apurado no laudo de avaliação, ele acabou não se realizando. Ou seja, o laudo chegou uma perspectiva de rentabilidade futura em 5 anos de 100, só que, na prática, ele chegou a 90. Então, teve o quê? A gente fala de ágio frustrado. Ou seja, teve menos resultado do que teria com base na expectativa do laudo. Aí, o que o Fisco falou? Como o ágio, de fato, ele não se realizou, ou seja, ele se realizou num valor menor, então você não poderia ter utilizado esse fundamento de rentabilidade futura. Portanto, ele requalificou o ágio para outras razões econômicas. Aí isso foi projeto de autuação, foi para a DRJ, a DRJ manteve o lançamento e foi para o CARF, e o CARF entendeu que não, que neste caso, trata de expectativa de rentabilidade futura, o fato da rentabilidade não ocorrer não se desqualifica a expectativa da rentabilidade do contribuinte, quando da aquisição das participações, sendo assim, a dedução é possível. Que, na verdade, o que o laudo faz? Ele faz uma projeção. Se essa projeção aconteceu ou não, né, isso também é futurologia, a gente não sabe como isso vai acontecer. E outra coisa, nesse caso específico, foi pago o valor, a aquisição ocorreu, houve desembolso do valor pago daquele ágio. Agora, se ele aconteceu ou não, isso seria uma outra conversa. Esse caso não foi um caso unânime, a decisão foi por maioria, teve, né, inclusive, conselheiros entendendo que o Fisco tinha razão, mas esse caso acabou tendo resultado positivo para o contribuinte e houve provimento no recurso. Laudo de rentabilidade futura que acerte exatamente qual vai ser a rentabilidade, só se for da mãe de Iná, né? Sim, é muito difícil, né? Mãe de Iná, nova parecerista, impossível, né? Impossível, né? Então, nesse caso específico, né, ele teve essa peculiaridade. Pode passar o outro? Aí, segundo caso é da CPQ, né, Companhia Petroquímica. O primeiro caso foi julgado em 2010, portanto, não é tão antigo, já foi julgado pelo CARF. Este caso aqui ele foi julgado pelo antigo Conselho de Contribuintes, 5ª Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes, julgamento ocorrido em 8 de dezembro de 2007, né, que foi, basicamente, sócios pessoas físicas, eles tinham participação numa empresa chamada CNM. Esses sócios venderam essa participação para uma sociedade do mesmo grupo econômico, futura, e essa participação foi adquirida com ágio, né? Então, eles fizeram toda uma reestruturação societária para criar um ágio nessa figura do mesmo grupo econômico. Posteriormente, a CPQ, que era uma terceira sociedade que não fazia parte do grupo, ele incorporou, ou seja, fez a aquisição do investimento e acabou incorporando a CNM e a Futura dentro do seu grupo societário. Aí o Fisco entendeu, o que entendeu? Olha, como quem gerou o ágio, na verdade, foi a Futura na aquisição da CNM, somente a Futura, incorporando a CNM ou vice-versa, é que ela teria direito à dedutibilidade do ágio, né? Isso foi, né, ou seja, a terceira empresa não poderia incorporar ou aproveitar a dedutibilidade do ágio, somente a CNM ou Futura via incorporação, né? Isso também, houve auto de infração, houve lançamento, a DRJ manteve o lançamento, aí o Conselho entendeu que, nesse caso, a terceira empresa poderia, sim, se beneficiar da dedutibilidade desse ágio, desde que incorporasse e amortizasse o ágio, e o ágio a empresa que gerou o ágio e a empresa que foi adquirida, eles terminassem juntos. Ou seja, desde a origem até a sua incorporação, no fundo, todos ficaram num grupo só. Portanto, eles entenderam que o contribuinte, nesse caso, teria razão. Esse julgamento também não foi unânime, também teve muita discussão, né? E até é bom contar para vocês. Toda vez que tem uma operação envolvendo eventual planejamento tributário, o julgamento nunca é tranquilo. É sempre julgamento que demora, principalmente quando é a primeira operação que vai ser julgada pelo CARF, então são vários pedidos de vistas, pedidos de adiamento, citações orais por parte da Procuradoria, e nesse caso também foi por maioria e teve até declaração de voto, né, de contribuinte vencido, entendendo por que eles entendiam que a operação ela não poderia subsistir. Então, esse é um caso também bastante interessante envolvendo a aquisição de participação societária envolvendo a figura do ágio. Outro caso que eu queria comentar com vocês também ocorreu em 2010, foi setembro de 2010, foi uma reorganização societária efetuada pelo Grupo Vivo.
O Grupo Vivo fez uma série de reorganizações societárias. Primeiro, criou o ágio mediante capitalização fora do grupo e fez uma aquisição. Feito isso, fez diversas reorganizações societárias com a criação, cisão de empresas, transferindo a participação societária e o ágio de uma empresa para outra, né? Aí para depois enxugar e manter a estrutura. Aí essa operação foi objeto de fiscalização, a fiscalização contestou, né? Primeiro, a fundamentação do ágio, contestando o laudo da operação de capitalização, entendendo que ela não seria válida, né? Entendeu que o ágio, cuja fundamentação foi rentabilidade futura, né? E o prazo de amortização de 5 anos não poderia ser utilizado, mas sim o prazo da concessão, no caso, a gente está falando de serviço público, telefonia, tá? Questionou a alocação do ágio após diversas decisões de transferência de cotas, né? Ou seja, na verdade, entendeu que isso, na verdade, foi uma mera jogada de ágio para lá e para cá, para justamente fazer economia tributária, Vinícius, né? Questionou a questão do prazo de amortização, dizendo que a questão do CVM 247/96 obriga a amortização pelo prazo da concessão, né? Já o CARF, né, entendeu diferente, entendeu que a operação final era legítima, foi uma reestruturação societária que teve finalidade empresarial, né? Que a instrução da CVM ela serve para fins contábeis, não para fins fiscais. Então, para fins contábeis, eu tenho um critério de contabilização e registro, e para fins fiscais eu tenho que seguir o artigo 7º da Lei 9.532. E aqui já traz, né, um precedente para a questão que hoje a gente já tem, a aplicação das normas contábeis e RTT. Ou seja, você tem um critério fiscal que determina uma coisa e tem um critério contábil que determina outra coisa. Então, para fins contábeis, eu vou registrar a operação pelo fato econômico, e para fins fiscais tem uma regra tributária diferente, portanto, eu vou fazer o ajuste extracontabilmente. Tá? Então, isso também é interessante para a gente poder utilizar em futuras discussões.